O Itaú mínimo tem são o 65 milhões. histórico de quebrar mas- as plataformas que a gente contrata, de tanto volume. Eu E aí, imagino. não tô falando É só porque de eu já- Analytics, mas eu já Analytics, ouvi Cloud. Sim, a gente, normalmente, se a gente resolve taguear tudo, Vai a dar gente bate no limite de tudo. Se no limite, não no limite de contrato, no limite merda. Do que eles físico da têm, né? infraestrutura. Não consegue fazer uma metodologia de migração em que a gente vai e altera um código e a gente Uhum. consegue rolloutar para todo mundo. Uhum. Todo o processo de implementação de tag no Itaú acaba sendo feito de forma descentralizada pelos responsáveis de cada uma das jornadas. Esta parte da análise fica contida dentro dos times de produto. A gente acredita muito que Analytics não deveria ser uma área, mas deveria ser uma capacidade. Então, se os donos das jornadas, os donos das páginas não vê o valor do Analytics, eles não vão se preocupar com o Analytics Perfeito. na hora de fazer essas alterações. Perfeito. Então, no momento que os times estão educados da importância de medir, importância de tomar decisões com base em dados, esses dados para eles passam a ser, assim, essenciais, o ar que eles Perfeito. respiram. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Hoje a gente tá como, ó? Gostou, moleque? Com certeza você já viu aí pela thumb quem está conosco e o papo que a gente vai fazer. Sim, antes de mais nada, quem tá do meu lado aqui, ele. Quem é você? Eu sou Luciano Fialho. Luciano Fialho, se tinha o nome que gosta. A gente podia ser só assim, né? Não, Podia pode ser ter só assim. graça. O Diamante Negro do Analytics ao meu lado aqui, ó. O Olha aí, brabo. né? Tava doido pra fazer esse podcast, Eu tô. Luciano. Tô doido. Tava doido pra fazer Tava de verdade. doido de verdade. Tava também. enchendo o saco do Gustavo pra gente poder gravar isso. E eu tava enchendo o saco do convidado. Sim. Mas, nossa, eu enchia mesmo. Irmão. E aí eu descobri um macete que era: a filha dele acorda cedo. Então eu mandava no momento que ele tava com a filha. Que era o momento que ele vai conseguir me responder diante de 70 coisas, tadinho, que ele vai fazer. Caio Tramontina, seja bem-vindo presencialmente ao nosso Analytics House, ao nosso Analytics Talks. É um orgulho inenarrável ter você com a gente nesse podcast, na moral. Muito obrigado, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. A gente conversou tanto já remotamente, né? Mas primeira vez pisando aqui nesse Analytics House aqui. Ué. Muito prazer pessoal aí que está assistindo a gente. Meu nome para quem não me conhece, meu nome é Caio Tramontina, sou Head de Tecnologia no Itaú, responsável pelas operações de Martech Digital Analytics. Só. E dono da Tramontina, Dono Fábio. Oh, ia ser bom, hein? Ia ser bom. Ó, mas pra quem não conhece, Caio Tramontina, ó, é um dos maiores especialistas de Digital Analytics aí do nosso Brasil e América Latina. Uhum. Além disso, a gente conheceu o Caio porque ele também escrevia num podcast. E eu conheci Escreveu o num Caio, blog. num blog, foi mal. Chamei o Caio pra conversar, trocamos uma ideia online, conversamos pra caramba. Aí a gente tinha um meetup aqui no Rio, que era o Meetup Analytics em tudo. A gente trouxe o Caio pra falar nesse meetup. Depois o Caio também já esteve nas 2 edições do Analytics Summit. Vai estar na 3ª edição agora também, que vai ser presencial. Então o Caio tá na história da Métricas Caio Tem... Vulgo, a pessoa que É. eu só mando, tipo, às vezes que eu conversei com o Caio assim pro WhatsApp, era sempre tipo, cara, tu viu essa merda aqui, tá ligado? Ó, o Caio já escreveu artigo de dicas de Analytics. O Caio já escreveu outros artigos no blog da Métricas. Se você scrollar aqui no Spotify, lá pra baixo, talvez o 5º ou 6º podcast da Métricas Boss Lá é com atrás, Caio hein? Tramontina falando de modelo de atribuição. Maneiro. Olha só, é histórico ele tá aqui. Eu falei pra ele, sabe qual foi o maior motivo de convencimento além do Web Summit pra ele estar aqui? Eu falei, é inadmissível que no nosso podcast agora, com a estrutura que tem, Sim. com a gente tendo Analytics House, não tem uma fotinho sua ali. Aí ele, Sim. tudo bem, A cara. galera não sabe depois, disso, né? depois dessa chamada, não tinha como dizer não, né? A galera não sabe disso, mas todo mundo que vem aqui, a gente tem um mural de fotos Isso. que a gente, lógico que a gente teve essa ideia maravilhosa Mas num é. site. Porra nenhuma, a gente copiou do Primo Rico quando a gente foi lá. E a gente tem um mural aqui com todas as fotos de quem participa do podcast. Por isso que faltava a foto do Caio Não, porque Tramontina. o Caio. O Caio A gente vai lançar um álbum de figurinhas disso. É, o Caio é histórico, tá Gostei. maluco. Pô, mas isso é do caralho. Álbum do mercado, né? Ah, vou dar cara. Caião, é um prazer absurdo. Eu queria só que você explicasse um pouquinho a tua função no Itaú hoje, teu histórico também. Queria que a galera também soubesse mais quem é você pra forma de inspiração no Boa. mercado pra eles aí. Cara, eu gosto de me descrever como um nerd aficionado por dados, né? Então, eu sou engenheiro, na verdade, sou engenheiro eletricista, mas sempre gostei de desenvolvimento de software, desde moleque, desenvolvendo site, aplicativo, e rapidinho, no começo da carreira, já migrei para o mundo de Digital Analytics. Antes de ir para o Itaú, eu passei 9 anos e meio no Google,
em que eu passei por diversas vagas, diversas áreas, mas sempre numa perspectiva de como a gente usa dados para melhorar a aquisição digital, vendas digitais e entendimento do cliente. Então, putz, fiz várias coisas diferentes, já fui responsável pela toda a consultoria técnica que o Google oferece para grandes anunciantes na perspectiva de Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, toda a stack ali de Google Marketing Platforms, então, Bid Manager, Ad Manager, assim por diante, daquele mundaréu de tecnologia que a gente usa para servir o anúncio certo, com a comunicação certa, com a pessoa certa, entender se esse anúncio está funcionando, se está gerando venda na ponta. Cara, fiz muito projeto de integração de dados para a gente conseguir fazer essas coisas acontecerem. Depois disso, mudei agora, faz um ano, não, vai fazer um ano que eu estou no Itaú. Sou superintendente de tecnologia lá, responsável pelos times que fazem toda a mágica acontecer na escopo ali de Digital Analytics, Martech e aquisição digital. Só isso. Quantas pessoas, assim, Estão na tem, tua equipe. estão na tua equipe e quantas pessoas, lógico, quantos times, se puder falar, consomem os dados que vocês coletam por baixo, assim? Olha, na minha equipe tem 4 áreas diferentes, e quantas equipes consomem os dados? Eu não sei nem se eu sei falar esse número. Mas só de tecnologia a gente tem mais de 10.000 pessoas no Itaú. Que loucura. Quando a gente soma tecnologia e negócios, esse número aumenta E o Itaú tem exponencialmente. quantos clientes? 65 milhões, não é? 65 milhões de clientes. É dado pra caralho, É né? dado pra caralho. É muito dado, é muito dado, é muita informação, é muito hit. É muito hit. Cara, eu já tinha que começar fazendo a pergunta pra você, que é como que tá sendo essa adaptação ao GA4. Eu sei que você, quando chegou no Itaú, você chegou já com uma bagagem de ter muita informação vindo do Google, né? Mas ainda assim, teve toda essa adaptação de sair do Universal pro GA4. Eu queria entender hoje, dentro do Itaú, quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando ao lidar com essa diferença de coleta, essa diferença de interpretação, algumas coisas que nem o Google consegue ter tanta resposta sobre possíveis bugs, tanta atualização constante que vem acontecendo, principalmente agora, no momento que a galera tá ouvindo aqui, tá muito próximo já do GA Universal tá extinto, né? Então, parece que o Google pegou o roadmap e falou assim, a gente precisa Vai lançar acelerar, para um vai acelerar. cacete. Então, como é que tem sido para vocês aí lidar com isso? A sensação que eu tenho aqui, no caso do Itaú, o maior desafio é a escala. Porque o que acontece? Se a gente olhar o ecossistema do Itaú, a gente tem diversos apps. Então a gente tem a gente chama de Super App, né? Que é o aplicativo do Itaú Laranja e Personalité. A gente tem o app do It, Itaú Card, Ion, empresas e alguns outros. Estamos em 3 já aí, olha a merda. Então, Já cai nossos dados tudo. já deu. Deve ser 7 ou 8 apps. Né, que a gente pega. Multiplica isso por Android e Por iOS. Android Então e multiplica iOS. por 2. 16. Mais os ambientes web de Bankline, né? Ambiente pessoa física, PJ e assim por diante. Na hora que a gente olha todo o ecossistema, a gente está falando de muitos canais diferentes. Perfeito. Adiciona caixa eletrônico, adiciona a central do gerente e assim por diante. Assim, quando a gente olha, são O muitos próprio canais. produto interno, né? Que é o gerente usando. Exatamente. E aí, além de serem muitos canais, dentro de cada canal a gente tem as jornadas, que são jornadas de produto. Diferente, por exemplo, de um e-commerce em que você tem templates pré-definidos para etapas do funil, quando você está falando no mercado financeiro, cada produto é muito específico. Então tem etapas muito específicas. Então a jornada de um produto de pagamento de Pix é muito diferente de uma jornada de contratação de um cartão de crédito. Então são telas específicas para cada jornada de cada produto em cada canal. Então na hora que você multiplica cada um desses eixos, você tem um mundo que precisa ser retagueado. Quando você multiplica isso por 65 milhões de pessoas, é muita coisa. Então a gente não consegue fazer uma metodologia de migração em que a gente vai e altera um código e a gente consegue rolloutar para todo mundo. Todo o processo de implementação de tag no Itaú acaba sendo feito de forma descentralizada pelos responsáveis de cada uma das jornadas. Então a gente, como Digital Analytics, tem um trabalho de construir plataformas de tecnologia, essa está sendo a nossa estratégia, que alavancam e aceleram esse trabalho de migração descentralizado que acontece pelos donos de cada uma dessas jornadas. Isso é do caralho. Porque realmente, a gente tá até falando no carro, né, vindo pra cá. É diferente de você ter um e-commerce que você, sei lá, tem 7 marcas.
é muito difícil que um e-commerce trabalhe com 7 plataformas de e-commerce diferentes. Vai ser uma. Então, o que você faz para um, você consegue replicar para os outros 6. Sim, com É, certeza. é muito diferente do que isso aqui. Porque são jornadas totalmente Que diferentes. iniciam no web e terminam no app. Exatamente. O cliente O cara B2B pode fazer o que ele quiser, sacou? Então, É. tipo, como você mensura o comportamento do usuário num Exatamente. ambiente que ele pode fazer o que ele quiser? Tá ligado? É Exato. isso. E aí, dentro dessa situação aqui, como é que hoje é o time de analytics do Itaú na sua base ali? Eu quero entender muito mais como que ele lida com essas outras áreas da empresa. Então, como é que esse time ele lida com as áreas de produto, as áreas de marketing e afins ali em volta? Vocês estão ali para poder servir o time, os outros times com dados e eles solicitam isso? Ou vocês Tem por essa si mesma só têm troca? esse modelo proativo de gerar insight? A gente, dentro da área de Digital Analytics, a gente tem um modelo de desenvolvimento de produtos de tecnologia e produtos de dados. Legal. Então, por exemplo, como que a gente está resolvendo essa questão de tagamento de migração? A gente criou um SDK Analytics com um contrato de tagamento muito forte, que a gente sabe, esse SDK só permite receber eventos específicos pré-definidos, para cada evento parâmetros específicos e para cada parâmetro uma máscara de valores permitidos para aquele parâmetro. Então, um contrato muito robusto Muito bom. de tagamento, E bem fechadinho, né? bem fechadinho, porque a gente tem centenas de desenvolvedores de áreas diferentes usando isso para taguear a sua jornada. Se a gente não deixa isso fechado, a gente não consegue fazer governança do dado na ponta, né? Perfeito. Imagina que a gente tem uma estratégia de consolidação da visão 360 do cliente, então a gente quer usar poucas propriedades, a gente não quer espalhar o dado entre muitas propriedades de GA, a gente começa a bater nos limites do Google Analytics, 500 eventos diferentes por sessão e assim por Perfeito. diante. Então a gente construiu esse SDK com esse contrato bem mais fechado. Até dentro do próprio app, 500 nomes diferentes de evento. Exato. Exatamente. Então, como o tagamento é descentralizado, cada dono de jornada faz o seu tagamento, a gente precisava padronizar o que é o permitido. E não, nessa escala, não dá para a gente trabalhar simplesmente com documentação e educação. A gente tem que trabalhar com tecnologia para fazer isso, para garantir o enforcement dessa E aí metodologia. é um SDK para Android, um SDK para iOS E um SDK web. do web. E aí esses SDKs têm o mesmo contrato de API forte, e ele não é um SDK do GA4, ele é um SDK Analytics, porque ele recebe essa informação e aí ele define isso aqui eu quero mandar para Analytics, porque tem valor analítico, isso aqui eu quero mandar para minha plataforma de MMP, isso aqui eu quero mandar para minha plataforma de segmentação de audiências e assim por diante. E aí a gente abstrai toda essa complexidade, porque imagina que a gente teria que educar cada desenvolvedor e falar, olha, para você mandar o ID do usuário no GA, você manda no Firebase, você manda dessa forma, para você mandar na plataforma de MMP, você manda dessa forma, para você mandar na plataforma de segmentação de audiência, você manda dessa forma, assim. E no Firebase, de acordo com a plataforma que o cara está utilizando, ele tem um AppStance ID diferente, então tudo isso tem que ser configurado e abstraído. Né? E aí a gente faz, o SDK faz toda essa abstração de inicialização de cada uma dessas plataformas, e aí a gente tem um contato único de tagamento que faz o empoderamento de todas essas plataformas de mensuração. Então, esse é o nosso produto de tecnologia. A gente tem produtos de dados também, que a gente faz toda a democratização do dado que chega do Google Analytics e das outras plataformas dentro do ambiente do banco, já de forma governada, documentada, com melhores práticas, para que os times de produto das suas respectivas áreas consigam usar esse dado. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que com essa Mas pergunta aí... rapidinho, nesse caso, vocês só provisionam a tecnologia e extraem esses dados. Nesse caso, o que eu queria entender é se vocês, por si só, têm que fazer as análises para poder entregar os insights também. Vocês fazem parte da discussão ali, né? O banco é muito grande. Perfeito. Então, o que acontece? Dentro de algumas agendas, por exemplo, que agendas estão muito próximas de growth, de vendas digitais, a gente provê já melhores práticas, boilerplates, como consolidar dado de mídia com dado de analytics para criar essa visão de funil, consolidando com dado de negócio, para essa agenda de growth, vendas digitais, marketing digital. Além disso, mas existem muitas outras agendas. Os times de produto querem entender, por exemplo, a navegação do usuário dentro daquela
Jornada daquele específica jornada ali. específica de produto, como que eu vou melhorar, Uma jornada de renegociação. jornada de negociação, ou jornada de pagamento do Pix, como é que eu reduzo o tempo Uhum. que o usuário demora para conseguir fazer um Pix tela a Perfeito. tela. Então, e aí, esta parte da análise fica contida dentro dos times de produto. A gente acredita muito que Analytics não deveria ser uma área, mas deveria ser uma capacidade. Todo mundo fala isso. E essa capacidade precisa estar dentro dos times tomadores de decisão Perfeito. Talvez dos ter seus uma. produtos. Talvez o que já aconteceu aqui, que eu não lembro qual foi exatamente a empresa que falou aqui no podcast, mas uma empresa que a gente entrevistou aqui falou justamente isso, que, olha, eu tenho uma área de analytics aqui e as pessoas são da minha área, mas eu tenho dentro delas aqui uma pessoa que ela responde a squad de produto, uma que responde a squad de marketing, uma que responde a squad de não sei o quê. Por quê? Porque elas estão no meio da discussão. Por quê? Porque elas deveriam estar ali na discussão para aumentar a capacidade dos outros times técnicas sobre dados, métricas e analytics. E como a gente não tem hoje uma capacidade de todo mundo junto e eu tenho uma área, eu jogo essa galera para as squads para estar junto dos debates ali e evoluindo os times nessas conversas aqui, né, de maturidade. E essa figura, ela, na minha visão, ela tem que ser uma alavancadora, porque Perfeito. se você colocar em uma única área a responsabilidade de fazer todo o analytics de uma empresa desse tamanho, vira gargalo. Você não dá vazão à necessidade de insights de dados Perfeito. que uma empresa desse tamanho precisa. Então, na verdade, a gente tem que pensar sempre no modelo de como é que eu alavanco e levo esse know-how, essa especialidade para dentro das várias Dos squads espalhadas pelo banco. E Perfeito. aí isso vem com tem um pilar ali de tecnologia, tem um pilar de democratização de dados, olhar dado como um produto. Dado tem que ter roadmap, tem que ter SLA, a gente tem que saber quanto tempo o dado está fora do ar por mês, ou tem delay Legal. na extração do dado. A gente tem que monitorar isso, tem que ter observability, tem que ter roadmap de melhorias de novas funcionalidades que a gente vai adicionando. Até o próprio processo de criar novas funcionalidades tem que passar pelo processo de Perfeito. traqueamento dessas novas Exato. funcionalidades. E aí, então, a gente tem que tratar dado como um grande produto, como um produto digital. Além disso, tem as plataformas de coleta, que também a gente tem que tratar como um produto para conseguir ganhar Perfeito. escala. E educação. A gente tem que conseguir pegar esse know-how e colocá-los dentro das squads. A gente não pode se tornar gargalo e Perfeito. como uma fila de pedidos de insights, né? A gente tem que conseguir transferir esse conhecimento para dentro, descentralizar para dentro das áreas que estão tomando as decisões do dia a dia. Caio, eu não esperava menos de você nessas respostas aqui. E aí, o que ele fez agora, Luciano? Ele Desbloqueou. Desbloqueou o mimo. Ô, louco! Compadre. A gente aqui dá presente pra galera. Posso abrir já? Pode, Pode, lógico. Pode sim, hein? Vai abrindo esse presente, se você for gostando, vai lembrando assim dos nossos pontos lá no Itaú e tal, se quiser. Não sei se você consegue. Agora vocês me pegaram, hein, cara? Eu sou um amante de café. Eu sei que você se amarra em café, e aí eu separei esse exclusivo pra você. Porque esse é um blend da Coffee Mais em parceria com a Brahma. Então ele leva, inclusive, algumas notas aí dentro do café, e o café é muito diferente e é saborosíssimo. Eu não sei se o Thiago da Coffee Mais ficou chateado, mas eu chamei isso aí de café de cerveja. Maravilhoso. Cafezinho da Brahma, que é bom. Esse é um dripzinho, ó, tu abre, bota água quente, porra. É. Melhor parada. E a usabilidade dele tá direito ali, ó, tá explicando certinho. Sim, sim. Essa daí, essa parada que você vai abrir agora, você não tem. Você vai ter e vai vamos lá. completar sua coleção, cara. Vamos ver, vamos ver. Você tem a caneca do Analytics podcast. Talks, agora sim, Só hein? que aí tá vendo o número 100? É porque a gente passou de 100 episódios, cara. Então agora que a gente passou de 100 episódios Sensacional. aí, a gente tem a canequinha só pra quem participa com a gente aqui. Essa daí é... Você tem outras 70. Ah, mas aqui Mas vai essa completar a daí coleção. completa a coleção, pô. Muito obrigado. E quando eu tava tomando água aqui, eu falei assim, pô, essa caneca aqui eu não Eu não tenho. cara. Eu gostei desse logo, achei legal pra caramba. Bom demais. Agora eu já tenho, muitíssimo Bom demais. obrigado. Pô, agora vamos falar dos patrocinadores aqui, né, Luciano? Sim, com certeza. Mas ele ganhou camisa ali também. Ganhou a cara. Mamba Bota a Negra, ele tem camisa. 70. Ele tem Ele tem do 70. Summit, ele tem menos X mais nada, ele tem o Web Analytics, ele tem a história da Métricas ali. Se ele quiser fazer um museu, Não, ele ele pode. tem a caneca. O Web Analytics é Mais mais gráfico bonitinho. bonitinho. Preta e branca. Preto e branco. É Adoro relíquia. essa caneca. Ele pode fazer um museu da gente, se quiser. Ah, garoto. Essa é a Mamba Negra. Essa aí eles já têm. Agora tem mais 70. Aí. A Mamba Negra do Analytics. Perfeito.
Inclusive, quem Essa- quiser... Faz sucesso essa camiseta no trabalho. gente, viu? ó, Eu faz uso, sucesso, o cara. A pessoal gente gosta. tem parceria com a O Reserva pessoal gosta Inc. mesmo? Vamos mandar O pessoal mais, gosta vamos mandar mais mesmo. uma Vamos pra mandar tu mais dar uma pra pra você alguém dar lá. pra galera. Tá bom. Mas a gente tem uma parceria com a Reserva Inc, cara, e todo dia que eu abro meu e-mail tem venda. Isso é muito Inclusive, como é que a galera pode garantir a mamba negra do Analytics? Exatamente, a nossa parceria com a Reserva aí, que você tem um link aqui, 20% de desconto. E aí você vai poder comprar não só essa camiseta, mas as camisas que a gente tem lá de page view ao caralho, enfim. Você sabe que a gente é, não seja um printeiro, não sabe que a seja gente é, printeiro. adora inventar moda, vocês vão lá comprando lá. A mamba negra, Analytics. Exatamente. Falaram, inclusive, pra mim que é a oportunidade única que as pessoas têm de mandar em direta. Exatamente, usando pro as chefe é camisas. usando as camisas. O cara já abre a reunião com a camisa, aí aquele chefe meio, tipo, o hipo, tá ligado? Aí já, opa, peraí, esse maluco aqui Isso vai aí. me fuder nessa reunião. E quem quiser garantir o Coffee Mais? Coffee Mais tem também link aqui, esse 20% de desconto pra você poder garantir seu drip coffee, mas também tem cápsula, tem uma porrada de coisa lá. Café em grão. Café em grão, muito bom. Eu Bastante café. consumo Inclusive, bastante. nesse momento que a galera ouve, já tem o lançamento. Sim, do café crema lá, intensidade 10. Boa. Pra galera que gosta de café bem forte. A embalagem, inclusive, Boa. pretinha pra poder identificar toda a usabilidade das. E onde a galera pode encontrar as palestras do Caio sobre o Summit e saber tudo Ele só disso vai do me dando, Analytics? tá? A gente vai falando aí. Ele levanta, você corta. Exatamente. Métricas Voice Prime, mais de 20 cursos aqui, ó. Por um acaso eu vim com essa camisa. Achei ela depois de um tempão. Mas mais de 20 cursos lá pra você. Fiz a porra do curso de Google Tag Manager. Estava me enchendo o saco. Vai fazendo lá. A galera tem me dado bastante feedback sobre o curso de Google Tag Manager. Positivo. Então, maneiro isso. Quero ver vocês assistindo lá e aprendendo junto com a gente. Link sem desconto, que a gente cansou de dar mas tá desconto na pra descrição vocês, pra você mas tá na aprender descrição. Beleza? Inclusive, vários debates. Inclusive, tem a palestra que o Caio participou do ano passado, que a gente falou sobre como medir a atribuição em um mundo sem cookies. Olha só, já à frente do nosso tempo, né? Exatamente. Olha só, em 2022 falando sobre isso, e o Google só vai matar isso em 2024. Olha só que loucura. Fala que vai matar, ainda vai. A gosto de Deus, né? O que ele não faz com o JAR 4, né? Que, com o JAR Universal, que ele diz que vai morrer e tá morrendo mesmo, com o cookie todo ano ele dá mais um ano. Por falar em cookies, a nossa pergunta aqui é justamente sobre o debate que a gente tem visto bastante, e principalmente por conta de GDPR, LGPD, fim de cookies, a gente tem visto muito o debate sobre third party cookie e first party cookie. Eu queria primeiro que o Luciano contextualizasse pra galera o que é um third party cookie e um first party cookie, para depois você, Caio, poder trazer pra gente como é que vocês estão lidando com isso dentro do Itaú, porque eu sei que você tá com um case muito foda sobre esse tema. Boa. Vamos lá, First Party Cookie é um cookie que foi setado pelo seu próprio domínio. Isso é muito técnico, mas Dá um exemplo. é um cookie que você setou para poder definir. Entrei no site da Métricas Boss. Entrei no site da Métricas Boss e marquei lá a opção de tema Dark ou tema Light. Eu armazeno aquilo num cookie primário e aí eu consigo. Que é da Métricas Boss. Exatamente. Não é do Google Analytics, por exemplo. Não é, exatamente. E aí, o cookie do Google Analytics, ele é de terceiros. Então, todo cookie que é setado por uma plataforma que não a sua é de terceiros. Então, um exemplo, se a gente implementa via Tag Manager, Facebook, o Google Analytics, eu implemento o Google Ads, isso tudo está rodando no meu site. Quando o usuário acessa, eu estou enviando essas informações que estão no cookie para terceiros, que terceiros são essas ferramentas que eu implementei. Exatamente. Certo? Agora, se a Métricas Boss cria o seu próprio cookie, ela está jogando para ela mesma. Exatamente. E é isso, nesse caso, tem uma diferença de First Party Cookie para First Party Data, certo? First Party Data é você ter os seus dados coletados e consumidos por você, processados e tudo mais. E aí o Third Party Data é você pegar essas informações dos seus usuários e vender não, mas você municiar as ferramentas de mídia para poder gerar informação e gerar inteligência de dados, certo? Isso aí. O cara trabalha no Google 9 anos, ele tem... Não, ele sabe, ele foi parte da discussão. Exatamente, ele definiu isso. As plataformas, até pouco tempo atrás, elas eram muito baseadas em cookies de terceiros. Então, o próprio, por exemplo, o Google Analytics, ele salvava um cookie de terceiro. E quando se habilitava aquela funcionalidade de Ad Network, eu não lembro qual era o nome exatamente lá na UI do Google Analytics, né, para você conseguir medir, ter alguns relatórios adicionais no Google Analytics sobre idade das pessoas. Eram informações demográficas. Isso. Boa. Perfeito. Isso. Ele usava um cookie de terceiro para fazer esse blend. Então ele usa até hoje, né? Até hoje. Ele usa um cookie de terceiro junto com o first party cookie ali. Até porque o próprio cookie que seta o client ID do usuário, ele é um first party cookie. Esse é um first party cookie. E agora as plataformas estão cada vez dependentes mais de first party cookies. Então
o Google Analytics passou a usar muito mais esse cookie do Client ID, menos o third party cookie e outras plataformas diversas. O que a gente vê é que quando você depende muito mais de first party cookie, o desafio começa a acontecer na conexão do que acontece fora do seu site, fora do seu domínio, com o que acontece no seu domínio. Perfeito. E aí tem técnicas que estão sendo usadas diversas para resolver isso, né? Então, uma técnica que o Google e o Facebook aplicam é usar um identificador de clique, que é no caso do Google é o Gclid, no caso do Facebook é FBID. FBclid. FBclid também. E você clica no anúncio, em vez desse anúncio colocar levar o usuário para sua página vanilla, né? Ele manda o usuário para sua página e ele adiciona Não, e antes uma disso, chave enorme ali na URL. Quando você, até nem sei no anúncio, mas até no próprio Google lá, quando você clica numa URL de resultado de busca, e aí você clica no anúncio, ele te leva para uma URL antes, contabiliza esse clique lá e depois te redireciona para a página de destino. Exatamente. E aí, nesse caso, ele vem com esse hash que é o Gclid. Que é aquele código gigantesco. Exatamente. Então, ao invés dele salvar no seu navegador as informações, na verdade, ele salva do lado dele esse hash, te joga o usuário para o seu site, e aí fala assim: olha, esse ID do first party aqui, ele veio desse mesmo hash. E aí lá no servidor ele consegue fazer o match. Assim, pô, então ele clicou naquele anúncio que custou tanto, que desta campanha que teve tantas impressões, tantos cliques, assim por diante, para poder fazer a atribuição. Só que cada vez está ficando mais difícil fazer isso, porque as plataformas de navegação, a Apple principalmente e o Firefox estão colocando limites, aumentando as barreiras para usar outras técnicas para... Umas estão aumentando e o Brave tem total limite. Né? Exatamente. E aí você cada vez vai ter que depender mais dos dados first party. O mercado financeiro especificamente, ele acaba estando um pouquinho mais blindado do que outras áreas, porque muita coisa que acontece no mercado financeiro é dentro de um ambiente logado. Então, o usuário se identifica, porque como as jornadas do mercado financeiro são jornadas com dados sigilosos, ele naturalmente caminha para um ambiente em que está todo mundo logado. Né? A primeira coisa que você faz na hora que você entra no seu banco é digitar o seu usuário, a sua senha e entrar num ambiente seguro logado. Naquele ambiente, o banco, o dono do site, sabe quem que é aquele usuário. Então, a identificação começa a ficar muito mais fácil. Mas mesmo assim, existe algumas jornadas, por exemplo, jornada de interesse, em que a pessoa não é cliente ainda, está interessada em produtos, que a gente tem uns desafios de como é que eu junto essas informações, como é que eu depois consigo falar com essa pessoa numa conversa contextualizada, mesmo não sabendo quem é ela, como é que essa pessoa está com interesse em cartão de crédito, como é que eu volto com uma mensagem que faz sentido para ela, com uma oferta que faz sentido para ela. O que a gente tem feito e o que a gente vê o mercado fazer é repensando a proposta de valor para tentar identificar o usuário o mais cedo possível na jornada. Então, por exemplo, no caso do Itaú, a gente, nas jornadas de aquisição, a gente pede o CPF como primeira etapa. Mas existe uma proposta de valor clara. A gente pede o CPF para poder mostrar para ele ofertas contextualizadas. É a simulação de crédito. Exatamente. Sim. Então, a gente faz isso e já dá uma proposta de valor que faz sentido para o usuário se identificar logo no começo da jornada. Isso ajuda a gente a a de alguma forma ele é identificado lá, anonimamente, obviamente, porque depois isso pouca gente faz, cara, porque assim, eu sempre falei isso, que depois, no momento que o cara vira lead, ele já tá dentro da sua base, lá na ponta, quando ele comprar, você já sabe quem esse cara é, e a maioria das ferramentas de lead, quando você cadastra esse cara lá dentro, ele não te retorna um ID, cara. E isso é que é a merda. Porque, tipo, ele te retorna que o usuário foi identificado com sucesso, mas se você tivesse o retorno desse ID, você poderia opa, esse cara aqui é esse malandro aqui, que por mais que eu não saiba quem é ele ainda, quando ele comprar eu vou saber, sacou? Perfeito. Então, no final das contas, como a gente está fazendo para lidar com o mundo sem cookies, né? Primeiro, ambiente logado forte com um identificador único. E aqui é um identificador único. Porque eu já vi bastante empresa falando assim, não, a gente tem o identificador único do cliente, mas quando a gente olha, não, é um identificador único do produto A, um identificador único do produto B, um identificador único do identificador único por C. produto, né? Mas, cara, então não é único. Não é um identificador único. Você não tem um ID cliente, você tem o ID da persona que consome essa parte, esse produto aqui, esse segmento. Então, primeira coisa, um identificador único de cliente, para você realmente ter essa visão 360, conseguir juntar as bases de dados diferentes para
acompanha a jornada end-to-end, Perfeito. desde o momento que ele entrou até o momento que ele fez a contratação de um produto. Uhum. Ambiente logado ajuda muito a fazer isso. Segundo ponto é repensar as suas jornadas e propostas de valor para você conseguir identificar o usuário, mesmo em ambiente não logado, o mais breve possível. Uhum. Então, um exemplo clássico aqui, acontecia isso muito na indústria de telecom, né? A indústria de telecom tinha um desafio grande para fazer atribuição de calls, que a pessoa entrava no site, via o telefone, ligava, e aí não sabia qual que foi a origem do tráfego que gerou aquela ligação, né? Ela veio por uma mídia paga, veio por uma mídia orgânica, veio por uma mídia direta. E aí muitas empresas mudaram o fluxo. Então, na verdade, você entrava no site, aí você, em vez de ter o telefone, tinha nos passe o seu telefone que a gente liga para você. E aí Você digitava o telefone, ok, seu celular e aí você tocava. sabia a origem. E aí a empresa conseguia saber a origem do tráfego, porque agora ela tem uma chave única de identificação. Ela mudou a jornada, mudou a proposta de valor. Eles falaram, eu ligo você em menos de 1 minuto e assim por diante. Criou uma proposta de valor ali para que o usuário forneça uma informação identificável para ele conseguir fazer um match e conseguir juntar os bancos de dados. Tem e-commerce que faz isso. Se eu não me engano, acho que ele ainda tá assim desse jeito. Mas eu lembro do Compra Certa, que era exatamente isso. Ele tinha a proposta de você logar antes, inclusive, de você ver os produtos que estavam lá dentro. Mas o Compra Certa, porque o Compra Certa fazia isso também porque você tinha que ser convidado. Não, o Compra Certa era hoje em dia não é mais preciso ser convidado. Não, porque era uma parada de benefícios da Whirlpool, né? Sim, e aí eu achava isso muito interessante, porque a gente chegou a trabalhar com eles durante um tempo e a gente conseguia ter o track do usuário tipo, completo, assim, porque o cara tinha que logar ou tinha que se cadastrar para poder entrar dentro do site e fazer uma compra, sabe? Então, e aí para fechar, tem momentos que a gente não vai conseguir fazer esse match, né? E aí a gente tem que usar o que as plataformas de mensuração oferecem em termos de match anônimo. Então, você não vai ter o dado, por exemplo, o Google Analytics, ele tem ali o Web mais App, em que ele tenta juntar esses dois mundos usando o grafo de conhecimento do Google. Perfeito. Então, eu estou navegando no site do Itaú, Internet Banking ou no app, supostamente eu poderia juntar. Inclusive, GA4 inicialmente era Web mais App, né? O nome. Né? Exatamente. E eles têm, até certo ponto, eles conseguem fazer isso usando inferências, usando técnicas, usando dados proprietários para conseguir fazer o dedupe desses usuários e conseguir fazer essa atribuição. Claro, nesse caso, essas plataformas elas não vão te dar o dado bruto. Elas não vão abrir a casinha e falar assim, já processou, esse dedo de usuário é este dedo do usuário, porque é dado proprietário. Mas você, em relatórios agregados, consegue ter essa visão de deduplicação do usuário. Pô. Eu tenho uma outra pergunta para você, e aí é sobre como vocês têm feito isso e ajudado os times de marketing, e ao mesmo tempo uma opinião sua sobre uma decisão que foi tomada pelo Google. O Google tomou a decisão de, em setembro ou novembro desse ano, descontinuar os modelos de atribuição dentro do Google Analytics, né? Então, a ferramenta que ele tinha antes, que era o Google Attribution, já foi descontinuada, que nela você conseguia a condição de ver, você tinha a condição de ver o modelo de atribuição DDA, que é o Data Driven Attribution, né? Ponto. E aí, quando lançou o GA4 já veio com um modelo de atribuição padrão, o DDA, e tinha uma funcionalidade maravilhosa que permitia que você alterasse o modelo que você queria, e era retroativo, inclusive, para qualquer relatório. Caralho, isso para mim uma das paradas mais fodas que o GA4 fez, assim. Porque no GA Universo a gente só podia comparar esses modelos, eu não podia trocar. E pouca gente sabia, né? Sempre teve essa dinâmica do last click e tal, enfim. O Google fez isso e aí lança uma notícia de que ele vai matar os modelos de atribuição, só vai ter o DDA e o último clique no Google Ads. Você não vai ter. É o último clique, não direto, e aí ele é a preferência do Google. Não, é o último clique e ele é preferido pelo Google Ads. É isso. É esse daí e o DDA. E eu achei absurdo. E aí, justamente, o que me levou à maior discussão da gente aqui como um todo foram esses dois momentos. Momento número 1. Como que vocês olham essa parte de atribuição para entender essa jornada que é complexa para um caralho? A gente não fala sobre clique, a gente fala sobre jornada. Essa jornada, ela passa por vários momentos. Itaú passa por mais coisa ainda. É rádio, é TV, é outdoor, é buzzdoor, é ponto de ônibus, é muita coisa inclusa nisso para a gente poder medir essa jornada. Então eu queria entender como se faz isso. Depois, o que você entende dessa visão do Google aí que para mim fudeu todo mundo que não tem condição de ir para outro cenário? Porque o que você vai fazer agora? Vou começar pela primeira aqui, que é mais fácil. A gente hoje faz atribuição in-house. E por que isso? A gente tem um desafio no Itaú que a gente é muito app-driven, né? Então, tem Perfeito. O mercado de pessoa jurídica usa muito web. Perfeito. Mas
pessoa física usa muito app. Perfeito. E aí, o Firebase, de forma geral, ele não tem todas as origens de mídia. Perfeito. Então, para a gente conseguir realmente entender a atribuição, a gente precisa necessariamente fazer o offload dos dados do Google Analytics, juntar com dados de outras plataformas, então, por exemplo, o Facebook, e aí, como a gente faz o offload via BigQuery, a gente tem que também pegar os dados do Google na mão, porque o BigQuery não traz os dados do Google Ads, e as outras várias plataformas de mídia. Então, o que a gente faz? A gente pega o export do BigQuery, joga para AWS, o Itaú usa o ambiente AWS para fazer modelagem de dados. A gente também traz os dados via API do Facebook, dados via API do Google e de outros players. E aí a gente faz o nosso próprio modelo de atribuição. Maneiro. E a partir desse modelo, a gente passa a tomar decisões de investimento de marketing. Pô, que irado. Você pode falar um pouquinho desse modelo? Não precisa revelar nada não, do algoritmo, Não, nada, só a lógica. é um modelo usando cadeias de Markov, especificamente. Tá, tem toda uma discussão... o DDA usa o Shapley, né? Exato. Que é outro matemático. Tem uma discussão intrínseca entre Shapley e cadeias de Markov. Não existe o certo e errado, eles têm vantagens e desvantagens. Explica pra gente, pelo amor de Deus. Eu não sou o especialista nos modelos, mas o Shapley ele funciona muito bem para jornadas com poucos touchpoints. Tanto é que acho que o Google Analytics usa 4 ou 5 touchpoints no cálculo, não lembro exatamente quantos. Pro DDA. Pro DDA. Ao mesmo tempo, quando você aumenta muito o número de touchpoints, fica muito custoso fazer modelagem usando o modelo Shapley. De processamento de dados mesmo, porque o Shapley ele faz as comparações de permutação, né? Isso, então se eu trocar essa jornada aqui, como exato, funciona? vamos pegar, todo mundo passou por exatamente esses touchpoints, tira um dos touchpoints, vê qual que foi o delta e ele faz todos esses cálculos de todas essas permutações para entender o impacto de cada canal em cada lugar da jornada. Pra galera, o Shapley ele tem uma teoria que é a teoria dos jogos, e para poder entender que um jogador favorece mais o resultado do que outro, ele testa esse jogador em outras posições e com outras duplas. Troca jogador para origem mídia, é isso que o Google faz no DDA. Ele fala o seguinte, para eu poder entender que o orgânico de fato tem 36% de participação nessa jornada, eu analisei ele em outros touchpoints de outras jornadas. E eu entendi que quando ele é o segundo momento da jornada do usuário, ele tem 36% de participação. Então, ele faz dessa forma. No fundo, ninguém entende muito bem o algoritmo do DDA ali, né? Porque a teoria é essa. Essa é a teoria. E aí, como ele faz isso, conforme você vai aumentando o número de canais, número de etapas, você aumenta exponencialmente o cálculo, porque ele tem que testar, fazer todas as permutações. Então, ele tem essa limitação. O modelo de cadeia de Markov, ele tem como vantagem o fato de que ele é mais resiliente a jornadas mais longas. Mas também tem um desafio maior em termos de setup, não é algo trivial de fazer, não está no Google Analytics, você tem que fazer na unha. Então tem alguns poréns também aí em cada um dos modelos. Boa, mas então vocês usam o modelo de vocês por fora e analisam dessa maneira. Então, os times de marketing, por exemplo, quando eles querem entender a atribuição, eles consultam fora do GA. Exato. Na forma como vocês... E o próprio time de dados fornece para eles essas informações. No dia a dia, assim, para otimização do dia a dia, usa as ferramentas que já a gente tem que ter dado quente para fazer análise, fazer mudanças dia a dia bem táticas ali de campanha, mas quando a gente está olhando resultados, decisões mais estratégicas, a gente usa essas análises mais robustas. Porra. Minha outra pergunta que a gente separou aqui é sobre uma coisa que afeta todo mundo no dia a dia de Digital Analytics, que você sabe pra caralho. Que é, cara, eu acredito que numa empresa como Itaú, tendo você como superintendente dessa área, não acontece. Duvido que você não saiba quando é que vai ter uma atualização nova de um app. Ou a versão nova de um site que vai subir. Porque, cara, o que isso acontece no dia a dia, as pessoas não entendem o impacto e acham que é simples, é absurdo. A gente já falou algumas vezes aqui de um exemplo que uma empresa mudou a versão da plataforma de e-commerce e mudou isso numa quarta-feira, sendo que sexta era sexta-feira de carnaval. E aí a empresa acreditou que de quinta e sexta seria possível taguear tudo, resolver tudo com o GA e deixar o GA redondo. Cara, não é, sacou? Primeiro você tinha, pra fazer uma mudança dessa, isso, na minha opinião, isso é um projeto. Esse projeto você tem que olhar todas as áreas e perguntar pra área quanto tempo ela leva pra fazer aquilo. E não achar e subjugar isso. Esse é um lado. E o outro lado, é o lado, pelo menos a gente vivencia muito menos hoje,
Porque acho que a gente deu tanta porrada pública que assim no mercado sobre isso. E também tentou educar tanto os nossos A clientes. gente dá porrada no onboarding do No cliente. onboarding, pra ele sim. não A fazer gente essa educa merda. o cliente ali no onboarding, né? Sobre esse relacionamento, que é justamente, pô, você vai lançar uma página, você não pode avisar que vai lançar hoje, mano. Me avisa antes, porque a gente consegue criar um workspace aqui parado pra subir na hora, você não ficar sem taguear nada. E isso afeta muito os dados, afeta muito a coleta da informação, e você pode ficar sem informação ou informação errada ali. Eu queria entender como é que vocês fazem isso pro site e pro app no Itaú, porque a gente sabe que deploy é uma coisa constante, mudança é constante. Mas como é que a gente pode estar tão antenado ou tão integrado com as áreas para que essas mudanças a gente possa participar e os tagueamentos não se percam ali, né? Esse é um desafio não tá Mundial. mundial. No Itaú também temos esse mesmo desafio. Eu acredito que tem alguns pilares que a gente consegue agir para mitigar esse Legal. problema. Assim. O primeiro é Analytics by Design. Então, se os donos das jornadas, os donos das páginas não vê o valor do Analytics, eles não vão se preocupar com o Analytics Perfeito. na hora de fazer essas alterações. Perfeito. Então, no momento que os times estão educados da importância de medir, da importância de tomar decisões com base em dados, esses dados para eles passam a ser, assim, essenciais, o ar que eles Perfeito. respiram. E aí, no momento de fazer mudanças de jornada, mudanças de tela e assim por diante, assim, intrinsecamente eles já estarão preocupados em garantir que o tagamento continue vivo, que o tagamento está funcionando, Perfeito. e aí isso entra dentro das jornadas de teste, homologação e assim por diante dessas mudanças. Então, primeira parte cultural, Perfeito. sim, você tem que fazer educação, o time tem que ser formado em Perfeito. dados e tem que estar usando os dados para ver o valor nesses dados. Aí vai passar a se Perfeito. preocupar preocupar com a qualidade do dado que você está usando. Segunda parte que eu vejo é mais sistêmico, que é como que a gente, por exemplo, bloqueia na esteira de mudança de publicação lá de código, subida de página que não tem tag. Pô, Uhum. Bloqueia sistemicamente, cara. Não tem a tag, não tá mensurando, não deveria subir. Assim, Uhum. se não é para bloquear, então coloca um alerta gigantesco na frente da tela do dev e fala assim, e monitora esses números. Assim, ó, esse mês teve tantas subidas que não teve tagamento. E mostra, por exemplo, o valor da perda disso. Né? Exatamente. Se a gente perdeu tantas informações e isso prejudicou a gente em X. E aí, por último, a forma como a gente está fazendo no Itaú volta àquilo que eu estava comentando, que era o nosso próprio SDK. Pode crer. Porque que entra num assunto de observability, né? Como é que a gente... Então, os dois primeiros para evitar o problema. Mas também tem uma outra parte que é como a gente detecta rápido o problema Perfeito. e age em cima disso. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que conseguir fazer observability do dado. Monitorar esse dado e ver que, putz, começou a dropar. Começou a aumentar o direto. Proporção de direto versus o resto começou a aumentar. Cresceu. Cara, grande chance de a gente ter perdido Alguma merda algum aconteceu, parâmetro Código num saiu de uma redirect, página, saiu de uma tá tela. perdendo Exato. os UTM parâmetros da URL, por exemplo. Como que a gente monitora isso? E o desafio de monitorar isso é você ter padrão, porque você só consegue monitorar se você sabe qual que é a expectativa. Perfeito. Então, a minha expectativa é que esse dado chegue deste formato, deste jeito. Pô, não tá chegando desse formato desse jeito? Manda um alerta para alguém, fala assim, olha, aconteceu alguma coisa. Mas a gente só consegue monitorar se a gente tiver um padrão. E por isso que a gente está investindo tanto ali que eu contei no SDK Legal. de tagueamento, que tem um contrato de API muito forte. Porque, Uhum. querendo ou não, o Google Analytics e outras plataformas são muito flexíveis. Você pode mandar quase que qualquer Uhum. texto em qualquer campo. E aí você não consegue monitorar, porque se alguém digitar clique com C maiúsculo, clique com C minúsculo, clique no botão como o nome do evento, assim por diante, vai ser muito difícil você criar um robô que consegue monitorar isso. No momento que você padroniza a forma como o dado tem que chegar, fica muito mais fácil você criar robôs, análises que permitem que você detecte esses problemas o mais cedo possível e ajude a fazer o rollback. Até uma Não, dica. O que a gente fez, né? Eu fiz para colocar num cliente específico que ele precisava de uma biblioteca em TypeScript para poder implementar. E aí o que eu fiz foi exatamente isso. Eu podia falar que qualquer parâmetro poderia ser aceito e foda-se, o data layer push vai exibir e vai receber essa informação em cima de qualquer coisa que você possa enviar. Porra nenhuma, eu padronizei. Então, tipo, os nomes dos eventos tem que ser um texto e tem que estar nessa formatação aqui, e aí a gente meio que criou esse esquema de validação. É bem interessante porque, de fato, tira muito do problema, mas, pô, eu acho que
E assim, eu tava vindo pra cá escutando um podcast e como que a inteligência artificial poderia ajudar a gente nesse caso, né? Tipo, porque tem alguns, hoje já, algumas IAs que o GitHub tá utilizando, que ele analisa o código daquele pull request e verifica o que aquele dev implementou e não só em que linha, sabe? Ele contextualiza. Olha, ele fez isso utilizando essa biblioteca, ele vai contextualizando. E, pô, seria uma puta solução meter ali e dizer, ó, tá faltando traqueamento aí, esse pull request foi rejeitado, sacou? Pô, acho que tem uma dica pra galera também que pode estar com uma empresa ainda começando ou montando, estruturando sua área e tal. Se você usa o GA4, ele tem os alertas, né? Então, hoje, principalmente se você tem o web, você consegue ainda criar um alerta de hora ali, que antes não era possível no Universal, né? Você só tinha semana, mês e semana, quinzena e mês. E agora você tem hora, dia, semana, quinzena e mês. É bizarro. Aumentou um pouquinho isso. E aí tem uma parada que o próprio Google faz, que ele já cria os insights automáticos. Sim. Só que você pode criar um insight para você, de alerta de hora em hora, por exemplo, e existe uma configuração específica que é, tem anomalia. Exato. E esse ter anomalia é justamente isso, é quando aquela informação que ele sabe que tem um padrão X, crescer muito ou cair muito, ele vai te avisar que tem uma anomalia. Anomalia positiva ou negativa é anomalia. Então, se cresceu muito, você tem que entender por quê. E se caiu muito, você pode entender por quê. E foi justamente dessa forma que a gente conseguiu descobrir algumas coisas na Métricas Boss até, de anomalia positiva e negativa. Vou dar um exemplo. A gente percebeu, e a pergunta que você me fez hoje, eu trago aqui, tá? Toda vez, a gente criou lá tem anomalia, toda vez que tem uma origem de tráfego, XPTO, eu criei um segmento de origem de tráfego LinkedIn, falei, toda vez que essa origem de tráfego tiver anomalia, você me avisa. E aí, toda vez que a gente tem uma atualização do GA4 e a gente atualiza essa atualização do GA4 e publica no LinkedIn, a gente passa a receber esse alerta no GA4 que tem anomalia. Por quê? Porque o LinkedIn cresceu pra cacete comparado ao que ele traz pra gente, porque a gente publicou uma novidade do GA4 Sim. e tá todo mundo desesperado querendo saber que porra é essa que foi publicada. Então, dá pra você fazer isso pra descobrir, poxa, que interessante, tá funcionando, vamos correr atrás, ou até descobrir problemas. Porque uma anomalia positiva, como por exemplo, o direto crescer muito, pode ser um problema, não uma coisa legal, né? Então, acho que isso é um ponto Uma interessante que a anomalia galera pode interessante fazer. de se medir é transação zero, sabe? Zero, sem nem anomalia. Você Ou pode criar não um anomalia dentro da alerta. Isso aí você pode transação. criar um alerta toda vez que a transação foi igual a zero. Não, pô. não, tudo bem, você pode ser objetivo, mas uma queda também pode A indicar brusca, sim, um um exemplo problema claro. de um determinado fluxo, um Você determinado pode fazer método de isso- pagamento. Lá ele mostra todas as métricas nesse momento que você pode selecionar. Então você pode selecionar as métricas ali para qualquer parada que seja interessante. No Universal, a gente criava um alerta do Google Ads, que era toda vez que o nosso investimento do Google Ads diário tiver um aumento maior do que X% ou queda do que X%, porque já aconteceu com um cliente nosso, a gente não trabalha com Google Ads, mas já aconteceu com um cliente nosso, do nada o Google Ads não está trazendo tráfego nenhum. A gente olhou e falou assim, por que não está trazendo? Cliente, você está fazendo anúncio? Ah, a agência falou que a gente não pagou o boleto. Eu, porra, caralho. É um erro bem primário, mas pelo menos a gente ajudou o cliente a descobrir isso. Dá mais mérito ainda pra gente ajudar o cliente a correr atrás disso. Então acho que tem uma parte legal aí. Caio, indo pros finalmente aqui, por incrível que pareça, do nosso Pô, papo. já? Absurdo, né? Você vai ter que vir mais umas 3 vezes, você tá fudido. Porque o papo tá falando tão bem aqui, cara. Como assim, fudido, cara? Convite pra vir pro Rio de Janeiro, pegar uma praia, fazer a gravação aqui, cara. Pô, fudido aonde, né? Fudido aonde, pô? Bom, você vai se dar bem, então. Pronto, troquei. Eu queria entender quais são os desafios que vocês têm ao integrar essa área de Digital Analytics no negócio. Quero dizer isso, né? Você falou um pouco sobre, pô, as squads precisam ter. Só que quais são os desafios disso? Porque o que a gente vivencia no momento, assim, você vivenciou a tua vida inteira e vivencia hoje, eu acredito, que a gente tem um ponto que eu tenho que trazer a discussão, o debate dos times de dados para dentro de todas as áreas. Show. Isso é muito bonito até a página 1, quando a gente fala de 2 pontos principais, que eu quero mensurar, e porra, o time vai me ajudar a entender como eu mensuro isso. E número 2, o dado conveniente é a minha opinião, né? Então esse dado está mostrando uma coisa positiva que eu queria. Agora, quando vocês monitoram isso e trazem para o dia a dia alguma coisa que não é conveniente à opinião de uma área ou de alguém, isso se torna um pouquinho mais diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, podcast que a gente gravou sobre estatística para quem odeia número, a Amanda Gasperini, ela falou isso, que uma vez ela fez uma análise para um cliente mostrando que os anúncios que ele fazia na TV só traziam 3% de aumento de acessos ao site. E se o foco dele, como ele havia dito, do anúncio na TV era trazer acesso, não estava gerando tanto valor. E o cliente devolveu para ela a seguinte frase: tá faltando fé na sua análise. Eu falei, cacete! Essa frase eu guardei na minha memória, assim, ó. Nunca mais eu esqueço. Então, como é que são os desafios de fato, integrar isso dentro do negócio? Para que não seja um a mais, seja uma discussão sobre track by design, entre outras coisas que você já mencionou aqui.
A forma como a gente está fazendo isso lá no Itaú, resolvendo esse desafio, é usando comunidades integradas. Legal. Então, a gente não tem, na maioria das áreas, a gente não tem a área de negócios, a área de tecnologia, a área de design, a área de dados. A gente tem uma comunidade com suas RTs, suas Release Trends e suas squads, que tem OKRs comuns, né? Então, uma RT, pensa num time de algumas dezenas de pessoas, que tem suas metas, seus OKRs ali, Objective and Key Results, de aumentar o engajamento do cliente, de resultado de vendas, de resultado de NPS do cliente, assim por diante. Embaixo desse guarda-chuva, desses OKRs, tem pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, pessoas de produto, pessoas de dados, pessoas de design. Então, isso ajuda um pouco a mitigar esses problemas de minha percepção, eu vou com a minha percepção e vou ignorar os dados, porque no final das contas você tem um time muito mais multidisciplinar para conseguir fazer as perguntas certas e os questionamentos certos. Então, este modelo, na minha visão, reduz essa polaridade, dados versus negócio, tecnologia versus produto e assim por diante, porque no final das contas não é tecnologia versus produtos, porque todo mundo são, na verdade, skills, capabilities diferentes no mesmo time, indo atrás do mesmo OKR. Então no final acaba sendo uma discussão interna sobre qual é a melhor forma de conseguir alcançar esse objetivo. E não o time de negócios estar ignorando os dados, porque no final das contas não tem um time versus o outro time. Tá todo mundo trabalhando junto. Não tem eu, né? Não tem eu. Este grupo de pessoas com essas capacidades trabalhando junto para entregar esse OKR. Boa. A gente vai te fazer 2 perguntinhas aqui agora, finais. A primeira eu vou deixar você pensando, pra gente depois dar um recado pra galera. E a gente volta pra resposta dele pra mais uma pergunta, beleza? Beleza. Eu queria que você pensasse sobre o seguinte aqui agora. Quais são os 3 maiores erros que as empresas cometem ao fazer Digital Analytics? Boa, pode ir pensando. Tá bom. Enquanto a gente vai dar um recadinho. Recado esse para você que acabou de escutar essa aula aqui sobre Digital Analytics. Não é só aula. Percebe que o nosso ambiente tá como? Tá laranja. Exatamente. Porque tá como, ó? Tá laranja. Fechado aqui. Eu iniciei fazendo... Isso. Qual é, mano? Vou arrumar esse desconto nesse cartão aí empresarial, né? Acumular mais pontos. Enfim, você que tá aqui assistindo essa aula e até agora não curtiu, não compartilhou, não deu 5 estrelas, não pensou em levar esse podcast aqui para poder discutir, você que tem uma porrada de IPO aqui, tu acha que o Caio também não tem, não? Ele tem uma porrada lá no Itaú e que ele vence todos eles utilizando as estratégias que ele colocou aqui pra gente. Então, o mínimo que você tem que fazer é curtir, dar as 5 estrelas do Spotify e no YouTube compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, beleza? É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Porra, na moral, é impossível que a gente tá trazendo o Caião aqui, ó. De novo, outro sequestro que a gente fez no Alexandre. Eu fui sequestrar ele no hotel. Sim. O hotel dele é lá na minha casa, eu cheguei lá. Não tinha nem como fugir. Assim. Cheguei na porta do hotel e ele tava lá esperando aí. Vamos? Igual o segurança, o Uber já tá aqui. Trouxemos o cara pra cá. O cara tá dando a aula pra gente, dividindo tudo que ele tem, de experiência absurda que ele tem. O mínimo que você tem que fazer é compartilhar pra aquele teu amigo que precisa, trazer isso pra discutir, debater sobre. Inclusive, pode fazer isso com a gente, né, Luciano? Vai lá no Instagram da Métricas, no meu, no Luciano, vai no LinkedIn do Caião, manda mensagem, fala, pô, eu achei interessante isso aqui, pô, eu faço assado. Todo mundo aqui é super receptivo pra conversar, então, por favor, pode falar com a gente. Caião, diz aí os 3 maiores erros. 3 maiores erros. Um primeiro que eu vejo acontecendo bastante é assumir premissas como verdade. Então, assume premissas como verdade e aí roda com base nisso. E não usa os dados para validar isso, usa os dados só para otimizar em cima daquelas premissas que foram definidas primeiro. Então, assim, na minha visão, a gente tem que pensar em Digital Analytics como vamos definir quais são as hipóteses, em vez de, não, a gente sabe que isso é melhor, vamos fazer desse jeito e a gente vai melhorando. Não é então, isso. tipo, assumir que eu já sei que não vai funcionar, então já vou fazer de outra maneira. Exatamente. Assim, No vamos final, definir. tudo é teste. Tudo é teste. Não só tudo é teste, né? Assim, teste coisas que a gente realmente não sabe. Porque eu vejo muita gente com medo de testes que deram errado. Como se existissem testes que deram errado. Assim, você tem que assumir que você não sabe a resposta do teste. Porque se você faz um teste que você sabe que vai aumentar, que vai aumentar o CTR, que vai aumentar a venda, cara,
Não faz é o teste. Já implementa. Só coloca no ar. Se você tem tanta certeza assim, Exatamente. Se 80% dos seus testes estão dando certo, Já bota desculpa, no você tá ar. testando errado, cara. É uma coisa esquisita aí. Exatamente. Boa. Se Pode 80% dos seus testes estão dando lift, você tá testando errado. Perfeito. Porque você não tá a Concordo. partir de uma hipótese que você não sabe qual que é a resposta Perfeito. e testando ela para aprender. Perfeito. Você tá simplesmente validando algo que você já Concordo. sabe o que deveria ser. Você tem que fazer o teste para invalidar a tua hipótese, não validar, porque se validar, você implementa. Aqui na Métrica a gente criou uma regra, toda vez que a gente pensa na hipótese para levar para o cliente implementar ou para a gente transformar isso num teste, a gente traz 4 cenários. O cenário ruim, que é, tava desse jeito, ficou pior depois da implementação. O cenário ok, não mudou em nada. Então, se isso gerar um esforço para você de implementação, não faz sentido mexer. O cenário bom, que é a gente fez e melhorou. E o cenário irado, a gente fez e melhorou além do que a gente esperava. Então são 4 possibilidades de dar o cenário. 2 eu não vou mexer em nada e 2 eu vou mexer em alguma coisa. Então, tipo, tá alinhado com o cliente desde o momento da hipótese, que assim, a gente pode fazer e não gerar nada ou piorar. Porque se eu soubesse que o resultado disso, eu não tava falando pra você. O teste não tava fazendo a conta dos 4 possíveis cenários que podem acontecer, né? É isso. O segundo que eu acredito o erro é pensar que tagueamento e mensuração é coisa de tecnologia. Ai, obrigado. Obrigado. Pode rir, você. Pode dar um sorriso. Não, vou esperar ele continuar. E tem 2 pontos aqui. Tem não, faz o seguinte, esse negócio de tagamento, de tagamento, mensuração é muito complexo. Mede tudo. Aí depois eu entro na plataforma e tiro os relatórios que eu quero. Cara, você não tem um Porque alinhamento. não paga cheque, não paga. Mas a gente vai fazer isso no Itaú, 65 milhões de pessoas lá, vai medir todos os eventos, tá ligado? Pra cá. Sério, sem Não vou cortar a terminar a pergunta, palavra. mas vocês têm, tipo, uma ideia de volumetria de mês, assim? Cara, não sei se eu posso abrir, mas Tá. é muita. Assim. O No Itaú mínimo tem são o 65 milhões. histórico de quebrar mas- as plataformas que a gente contrata, de tanto volume. Eu E aí imagino. não tô falando É só porque de eu já- Analytics, mas eu já Analytics, ouvi Cloud. Sim, a gente, normalmente, se a gente resolve taguear tudo, Vai a dar gente bate no limite de tudo. Se no limite, não no limite de contrato, no limite merda. Do que eles físico têm, da né? infraestrutura. Então, a gente tem que ser, assim, muito cuidadoso com o que a gente quer medir, como a gente quer medir, porque o estrago é grande, assim, o volume é muito alto. Não, então eu tô dizendo isso porque eu estava escutando um podcast que a galera Fala do, um Ita... podcast, pô, é, pra galera. do Data Hackers lá, e a galera tava falando com a galera do Itaú, e aí vocês têm uma plataforma que provisiona tecnologia para infraestrutura de dados lá. E aí o cara tava falando, eu não vou lembrar o nome do cara, acho que era o Figueira, a galera tava... Figueira? Então ele tava falando que era algo em torno de 8 petabytes. E assim, Petabytes. você nem Não sabe o que é um quanto. petabyte. Nem Mas sabe. de ouvir até hoje foi tera, vai. Exatamente. Eu ia até fazer uma brincadeira. Quantos petabytes, para quantos HDs eu preciso de 1 tera para poder fazer isso? Para poder ter uma dimensão de. Não, assim, Analytics, a gente tá falando de tera a dia. Tera dia. Isso é muito Só pra louco. galera ter uma noção, né? Isso é muito louco. Caralho. E você aí reclamando com cardinalidade. Voltando ao que você tá falando que pra galera não achar que isso é um problema de tecnologia e querer mensurar tudo. E aí, porque às vezes eu vejo em alguns casos, né, negócios falando assim, não, eu não sei exatamente o que eu quero, então vou mensurar Mensurar tudo, porque isso é muito complexo, tagamento é complexo. Pede pro time de tecnologia mensurar tudo. E Mensurar aí, tudo é um ato isso preguiçoso gera- que não sabe o que é medir. isso gera diversos problemas. O primeiro é, você não trouxe o momento de reflexão sobre o que eu quero medir, para Uhum. onde eu quero ir, qual que é a minha missão, o que eu quero medir, o que faz sentido pro negócio. Esse é o primeiro problema. Cara, você está adiando uma conversa que é estratégica e Uhum. importantíssima. O segundo problema é que você está onerando muito o time de tecnologia e, cara, quanto mais tags você tem implementada, mais tags você tem que dar manutenção. Mais chance de alguma coisa dar errada lá na frente. No Uhum. final das contas, vira débito técnico. E o terceiro, você gera muita sujeira nas suas plataformas de analytics. E aí, quando você realmente quer fazer uma análise, o relatório não carrega, você não sabe qual que é o nome do evento que você precisa usar para saber. Ah, pô, eu quero ver quem que passou por aqui e depois clicou nesse botão. Ah, eu não sei nem qual é o nome do evento, de quem passou por aqui, clicou nesse botão, porque eu não participei dessa tomada de decisão. E aí a pessoa que está analisando não consegue fazer as análises. Ou a plataforma está muito lenta, porque tem tanto dado lá, tem tanta sujeira que você não consegue fazer os filtros que você quer, estoura ali a amostragem do Google Analytics, assim por diante, ou demora nas queries. Então, para mim, esse é um segundo grande erro ali, é terceirizar a tomada de decisão sobre o que mensurar.
Você vai jogar pro outro, você decide essa porra aí. Exatamente. Tá. Pô, gostei. Eu tenho uma última pergunta pra você, eu vou dar uma introdução maior pra ela. O Ricardo Capra, que é um dos caras mentes mais entusiastas aí de dados no Brasil também, ele, na palestra dele do Web Summit, aqui no Rio, ele falou sobre que o futuro, não tão distante, é que todo mundo seja um analista de dados. Porque os dados eles vão estar descentralizados e que as pessoas vão precisar fazer. A gente aqui na Métricas Boas já fala isso desde o momento que a gente surgiu em 2015, que a gente fala, cara, existe uma pessoa que é especialista em analytics, mas saber interpretar e analisar dados você precisa para a tua vida, para o que você faz no teu dia a dia. Mínimo, não importa a área que eu tenho, desde uma área de social, a uma área de conteúdo, a uma área de performance, eu faço uma ação, tenho que medir a reação. Medir a reação é analisar a métrica, saber como ela é calculada e como eu interpreto isso. Então, a obrigação de todo mundo, para mim, é saber o básico de analytics, métricas e dados da sua área. Baseado nesse contexto todo, eu queria te fazer uma pergunta, que é, para você, o que você entende que é o futuro dessa área de Digital Analytics? Você acredita que a gente vai ter... Posso dar mais contexto aqui? Você Tá acredita... com cheque assinado pra cagar regra, fica à vontade. Tá bom. Pra você... Fica à vontade. tua opinião 100%, tá? Exatamente. Você acha que a gente vai ter gente extremamente técnica para terceirizar essa tomada de decisão aqui sobre o que eu implemento nem e uma galera terceirizar só de tomar essa decisão, negócios? mas para de fato meter a mão na massa e utilizar o SDK no ponto de vista prático, sabe? Pensando no lado, eu vou ter pessoas de tecnologia que vão ter a habilidade de implementação ou tagueamento, ponto. E eu tenho pessoas de negócio que vão ter a habilidade de interpretar esse dado e transformar em decisão. E Ou de você acha que vai ter demandar uma esses outra dados profissão, um outro profissional aqui, ou essas ferramentas vão ajudar a ser um pouco mais automatizáveis essas paradas? Minha visão. A gente vai Boa. ter. O mercado, dando um passo para trás, o mercado Boa. está indo num sentido de cada vez mais você ter walled gardens, né, que são esses jardins murados. Então, Boa. isso faz com que os dados das várias plataformas não naturalmente se conversem. Perfeito. E com os dados fragmentados em locais diferentes, a gente não consegue tomar decisão. Então, eu vejo sim o desenvolvimento de uma especialidade ali de coleta e ETL, assim, Data Engineering forte, para a gente conseguir juntar esses dados que não estão normalizados. Putz, a plataforma do Facebook fala o dado está de um formato, do Google está de outro formato, o seu dado de Analytics está em outro formato, com uma granularidade diferente, e aí cada um desses, na sua nível de granularidade original, não se conversam. A gente tem que achar um meio de campo para conseguir juntar essas informações. Tem os dados de sistemas produto, né? Comprou, não comprou. No caso do mercado financeiro, né? Qual foi o retorno sobre aquele investimento e assim por diante, que também estão em outros locais com outros formatos. Então eu vejo que a carreira do engenheiro de dados vai continuar crescendo. Legal. A carreira da coleta também, porque a fragmentação do ecossistema acontece também sob uma perspectiva de tecnologia. Então, Firefox, Safari, Android, iOS, cada vez mais tem APIs mais específicas para mensuração, com requisitos diferentes, com capacidades diferentes. Então, o mundo da coleta também vai ser cada vez mais especializado para a gente conseguir juntar esses ecossistemas. Mas isso está dentro de Data Engineer ou você está falando de ter uma divisão? Tipo, aqui é a galera que só coleta, esse cara é o cara que provisiona a infraestrutura aqui. São skill sets diferentes, mas que não precisam ser por pessoas diferentes. Mas são skill sets diferentes. O skill set de coleta precisa entender muito das APIs do Android, as APIs do iOS, web e assim por diante. O skill set de Data Engineering é um skill set diferente. Quando você consegue juntar ambos os skill sets na mesma pessoa, é Nirvana. Aí galera, quem quer ser unicórnio aí, fica a dica. Fica a dica. E aí, por último, eu acredito que a parte de análise do dado, isso vai cada vez ser uma capacidade cross, porque a gente está num mundo cada vez mais data-driven. Então, a tomada de decisão tem que ser a partir de dados. Os dados precisam estar prontos e palatáveis para serem usados, mas assim, lá no Google, os melhores product managers com quem eu trabalhei eram aqueles que conseguiam entrar e fazer query, fazer SQL ali para conseguir responder as perguntas e validar hipóteses sobre o produto que eles querem construir. Então, eu acredito bastante nesse modelo em que, sob uma perspectiva de negócios, cada vez mais os times de negócio têm
skills analíticos e conseguem manipular dados para fazer suas análises. Perfeito, eu concordo plenamente, só adiciono 2 paradas que é, número 1, cada vez menos saber interpretar os dados, entender como eles funcionam e de onde vem, vai ser diferencial, vai ser obrigação, isso é o mínimo que se espera. Para mim, isso já é a realidade hoje. Eu não contrataria para minha empresa uma pessoa que não sabe a parte básica dela. Não faz sentido, porque você vai mensurar o teu resultado baseado no quê? Então, para mim, isso aqui acho que é obrigação, não diferencial. E número 2, eu acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas com capacidades analíticas que vão ser pessoas cada vez mais que não sabem respostas. Essa é a minha opinião. Vão ser cada vez mais pessoas que fazem perguntas que a gente precisa entender como a gente coleta e chega nessa resposta, sacou? Eu acho que esse vai ser um diferencial que vai transformar as pessoas nas senioridades. Então, beleza, se isso aqui é desse jeito e não funciona dessa maneira, por que da maneira XYZ dessa forma aqui não funciona? Uma pergunta que ninguém sabe, mas que faz sentido, tem um contexto, tem uma orientação e que agora a galera vai entender como que a gente pode pensar para isso aqui funcionar. E eu acho que são nessas viradas, inclusive, que a gente começa a descobrir oportunidades, genialidades ali. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter umas pessoas com esse, entendendo o contexto, entendendo áreas, negócios. Então, vai ter um espaço muito grande com um generalista que sabe falar com todo mundo para fazer perguntas orientadas a dados que façam sentido para o contexto do negócio, sacou? Eu gosto de falar, transforme afirmações em hipóteses. Perfeito. Não, isso, você tá afirmando isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos transformar numa hipótese. A gente precisa validar? Vamos colocar a lista de hipóteses que a gente precisa validar aqui para continuar com essa direção. Perfeito. Moral, você sabe o que faltou pra esse episódio ficar completo? Um chopp? Um chopp. Um chopp petisco. Um chopp com os petisquinhos. Ficaria aqui mais umas 3 horas. Opa, aí tá. Na beira da praia. Chopp, petisquinho na beira da praia. E no final a gente vai pagar com o teu cartão Itaú. É porque o cara que trabalha numa loja de roupa, ele tem desconto pra poder comprar peça. Quem trabalha no Itaú tem desconto. Caio, queria te agradecer imensamente por esse papo, cara. Foi incrível. Um prazer sempre. Prazer. E continuam convidando que eu apareça aqui. Vamos continuar. Convite pra vir pro Rio, fazer podcast e dar um pulinho na praia? Eu não tô negando, não. E a galera que tá ouvindo vai poder ver o Caio falar justamente sobre First Party Data dentro do Analytics Summit, nosso evento, dia 1º de julho, presencial em São Paulo. Exatamente. O link vai estar na descrição aqui também pra galera estaremos poder lá, ver. Vai ter Itaú, vai ter Bradesco, vai ter Nubank, vai ter gente. A gente é a única empresa que consegue juntar todos os bancos. Eu vou fazer isso agora. Sabe, eu falei que eu quero que no ano que vem a gente tenha uma mesa de modelos de atribuição onde a gente vai colocar o Google, o Facebook, o TikTok. Vamos falar, pessoal, vamos mudar. Vamos fazer a Jake Dama. A gente vai ser o apaziguador. Vocês podem entrar em consenso? A gente vai fazer o apaziguador. A gente pode dar a mão aqui assim agora todo mundo e falar assim: ô Senhor, vamos pensar numa forma única de medir essa porra. Caião, obrigado demais. Muito obrigado por ter tirado um tempinho aí do seu Web Summit também. O Itaú também te fornecer, tá trocando essa ideia com a gente aqui. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi um grande prazer, eu que agradeço. A gente que agradece. Como a gente falou pra você já antes, era inadmissível que não tivesse um podcast contigo aqui, presencial, e sua fotinho vai estar no mural já já. É isso. Paz de Cristo, pessoal. Até a semana que vem e tchau. Até o próximo. Valeu!